Londres, 18h43. O céu estava limpo, quase calmo demais para uma cidade em guerra. Civis caminhavam pelas ruas, soldados descansavam nos degraus de pedra e operadores de radar observavam suas telas sem alarme. Não havia bombardeiros, nenhum motor, nenhuma sirene. Então, sem aviso, o chão explodiu. Uma onda de choque rasgou o ar com violência brutal, pulverizando o concreto, estilhaçando vidro e lançando corpos contra paredes. O som veio depois. Um estrondo profundo, pesado, diferente de qualquer bomba que Londres já tivesse ouvido. Não havia o uivo descendente das bombas convencionais, nenhum sinal de aproximação. Apenas impacto, instantâneo, inexplicável. Você consegue imaginar o terror disso? Ser atingido por algo que não pode ser ouvido, nem visto, nem previsto. Equipes de resgate correram para o local, tropeçando sobre destroços e poeira. O cheiro de explosivos queimados misturava-se com fumaça e sangue. Oficiais britânicos analisavam a cratera, confusos. Aquilo não era uma bomba lançada de um avião. O ângulo estava errado. O padrão de destruição era diferente. Algo novo havia entrado na guerra. Algo impossível de deter. A centenas de quilômetros dali, em uma instalação secreta cercada por florestas e concreto armado, um grupo de engenheiros observava em silêncio. Seus olhos estavam fixos em relatórios de impacto, números e coordenadas. No centro deles estava um homem magro, de postura ereta, rosto jovem demais para o que havia criado. Wernher von Braun. Ele não era um piloto. Não era um general. Era algo mais perigoso. Ele era o arquiteto de uma nova forma de guerra. O foguete que acabara de atingir Londres não dependia de asas. Não precisava de piloto. Ele subia além do alcance de qualquer caça, além da altitude onde qualquer arma poderia tocá-lo. Ele atravessava a fronteira invisível entre a atmosfera e o espaço. E então, caía de volta à Terra com velocidade supersônica. Mais rápido que o som, mais rápido que o medo. Os alemães o chamavam de Vergeltungswaffe 2, Arma de Vingança 2, o V2. Dentro de seu corpo de metal de quase 14 metros, uma mistura volátil de oxigênio líquido e álcool queimava com violência controlada, produzindo uma força que nenhum projétil da história havia alcançado. O motor gerava empuxo suficiente para lançar a máquina a alturas onde o céu escurecia e a curvatura da Terra se tornava visível. Por alguns minutos, o foguete deixava de pertencer ao mundo, e então retornava como um instrumento de destruição inevitável. Nenhum radar poderia pará-lo, nenhum caça poderia interceptá-lo, nenhuma defesa poderia detê-lo. Pela primeira vez na história, uma arma tornava a própria ideia de defesa obsoleta. Mas isso não era apenas uma vitória tecnológica, era uma aposta desesperada. Enquanto o V2 atingia Londres, o Reich enfrentava uma realidade brutal. No leste, o Exército Vermelho avançava com força esmagadora. No oeste, bombardeiros aliados cruzavam os céus diariamente, reduzindo cidades alemãs a escombros. As fábricas queimavam. As ferrovias estavam quebradas. O combustível desaparecia. A Alemanha estava sufocando lentamente. E no centro dessa crise, Adolf Hitler via no V2 algo mais que uma arma. Ele via esperança. Ele via redenção. Ele acreditava que aquela máquina poderia fazer o impossível, quebrar a vontade dos aliados, forçar negociações, virar o destino da guerra. Era uma crença alimentada não por lógica, mas por necessidade, porque tudo o mais estava falhando. Von Braun sabia o que havia criado. Ele entendia o poder técnico do foguete. Ele também entendia suas limitações. Cada unidade exigia recursos imensos, materiais raros, transporte complexo, equipes especializadas. Não era uma arma simples. Era uma obra-prima cara demais para uma guerra que a Alemanha já estava perdendo. Mas Hitler não via limitações. Ele via milagres. Ordens vieram rapidamente. Produção máxima. Implantação imediata. Ataques contínuos. O V2 não seria apenas uma arma. Ele seria o símbolo da sobrevivência alemã. Enquanto isso, engenheiros e equipes de lançamento trabalhavam em ritmo exaustivo.
Os foguetes eram transportados por caminhões especiais, erguidos lentamente em plataformas móveis e preparados com precisão obsessiva. Cada válvula, cada linha de combustível, cada sistema giroscópico precisava funcionar perfeitamente. Não havia margem para erro. Quando o combustível era bombeado para dentro do foguete, o ar ao redor congelava instantaneamente, formando uma camada branca sobre o metal. Vapor escapava em nuvens densas. O foguete parecia vivo, instável, pronto para escapar. E então a ignição, uma explosão de luz e fogo. O solo tremia, o ar vibrava. O foguete subia lentamente no início, como se lutasse contra a gravidade, e então acelerava com violência crescente até desaparecer completamente. Silêncio. Segundos depois, do outro lado do continente, impacto. Para os britânicos, era um pesadelo sem rosto. Para Hitler, era o começo da salvação. Mas havia algo que ele não compreendia. Algo que ninguém ousava dizer em voz alta. Cada foguete lançado não estava mudando o curso da guerra. Estava apenas atrasando o inevitável. E em breve, até o próprio homem que apostou tudo naquela arma começaria a perceber isso. No interior da Alemanha, escondido entre florestas densas e cercado por segurança armada, o complexo de lançamento permanecia imóvel na escuridão. O foguete estava de pé, perfeitamente vertical, preso à sua plataforma móvel como uma lança apontada para o infinito. O ar estava frio, silencioso demais. Equipes técnicas moviam-se com disciplina mecânica ao redor da máquina. Cada homem sabia exatamente o que fazer. Não havia conversas desnecessárias, apenas o som metálico de ferramentas, o chiado do oxigênio líquido sendo transferido e o ruído abafado de botas sobre o solo úmido. O foguete V2 não era apenas uma arma, era um sistema vivo. Dentro de sua estrutura, 2 giroscópios giravam em alta velocidade, estabilizando sua trajetória. Pequenas aletas nas extremidades reagiriam automaticamente durante o voo, corrigindo qualquer desvio. Era uma máquina que pensava em movimento, ajustando-se constantemente, sem intervenção humana. Uma vez lançado, ninguém poderia controlá-lo. Ninguém poderia pará-lo. O operador principal observava os indicadores: pressão do combustível, temperatura do oxidante, estado da turbobomba. Cada leitura precisava estar perfeita. Qualquer falha significava explosão instantânea. Ele fez um gesto curto. Era a hora. A ignição começou com um rugido crescente, como se o próprio chão estivesse protestando. Uma chama branca e violenta explodiu sob o foguete, iluminando as árvores ao redor com intensidade artificial. O calor atingiu os rostos dos operadores, mesmo à distância segura. Por um momento, o foguete pareceu hesitar, como um predador decidindo atacar. Então ele subiu, primeiro lentamente, lutando contra o próprio peso, depois mais rápido e mais rápido, até que se transformou em um ponto brilhante, rasgando o céu com força impossível. Em poucos segundos, ele já estava além do alcance da visão humana, subindo a velocidades superiores a 5.000 km/h, subindo além da guerra, subindo além do alcance da própria humanidade. Dentro do bunker de comando, oficiais observavam mapas e cronômetros. Eles sabiam exatamente onde o foguete estava, sabiam o ponto exato onde ele atingiria o ápice de sua trajetória. Sabiam quando começaria sua descida inevitável. Não havia emoção, apenas cálculo. Para eles, era matemática. Para os homens, mulheres e crianças no ponto de impacto, era o fim sem aviso. O foguete atingiu sua altitude máxima no silêncio absoluto do espaço próximo. Não havia ar, nenhum som, nenhuma resistência, apenas movimento puro. Então, a gravidade assumiu o controle. O V2 começou a cair, acelerando cada vez mais rápido que qualquer objeto já usado como arma. Ele atravessou a atmosfera com violência crescente, sua estrutura aquecendo sob o atrito extremo. Nenhum radar britânico conseguiu detectá-lo a tempo. Nenhuma defesa antiaérea teve sequer a chance de reagir. Porque o som vinha depois, sempre depois. No solo,
civis seguiam suas rotinas em ignorância completa. Trabalhadores caminhavam pelas ruas, caminhões se moviam lentamente, soldados conversavam. Então veio o impacto, uma explosão instantânea e devastadora. Não houve aviso, não houve sirene. Apenas destruição absoluta surgindo do nada. Prédios desmoronaram. O concreto rachou como papel. O chão tremeu com violência física, enviando ondas de choque por quarteirões inteiros. Corpos foram lançados ao ar. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Porque ninguém entendeu o que havia acontecido. Nos centros de comando britânicos, a confusão era total. Oficiais analisavam dados, tentando entender como uma explosão daquele tamanho poderia ocorrer sem qualquer detecção prévia. Não havia aeronaves no radar, nenhum bombardeiro relatado, nenhum sinal. Era como se a própria Terra tivesse atacado. Relatórios começaram a chegar. Crateras profundas, padrões de impacto verticais, evidência de uma arma que vinha de cima, mas não de um avião. Os cientistas britânicos chegaram rapidamente a uma conclusão perturbadora. Era um foguete balístico, uma arma que subia ao espaço antes de retornar. Uma arma impossível de interceptar. Do outro lado do continente, relatórios semelhantes chegavam às mãos de Adolf Hitler. Cada impacto era apresentado como prova de sucesso. Cada explosão era vista como evidência de que o Reich ainda possuía poder. Ele estudava os números com obsessão crescente. Coordenadas, alvos atingidos, tonelagem de explosivos entregues. Para ele, isso significava mais que destruição. Significava influência. Significava medo. Significava controle. Ele acreditava que, se lançados em número suficiente, os foguetes poderiam quebrar a vontade dos britânicos. Poderiam forçar negociações. Poderiam criar divisão entre os aliados. Era uma lógica baseada em esperança, não em realidade. Porque enquanto os foguetes subiam ao céu, algo mais estava acontecendo no chão. Algo que nem mesmo o V-2 poderia parar. Colunas de tanques soviéticos continuavam avançando no leste. Bombardeiros americanos continuavam destruindo fábricas alemãs. E a cada dia, o território controlado pelo Reich encolhia. Mas Hitler se recusava a ver isso. Ele via apenas o foguete, a arma do futuro. A arma que nenhum inimigo podia deter. A arma que, ele acreditava, mudaria tudo. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia esconder para sempre. Cada lançamento consumia recursos que a Alemanha não podia substituir. E lentamente, imperceptivelmente, o preço dessa arma começaria a superar seu valor. No interior do bunker, o ar era pesado. As paredes de concreto absorviam o som, criando uma sensação sufocante de isolamento. Mapas cobriam as superfícies, marcados com linhas vermelhas que se moviam cada vez mais para perto. Pequenas bandeiras indicavam posições que desapareciam com frequência crescente. Cada uma representava território perdido. Cada uma representava tempo que não voltaria. No centro da sala, Adolf Hitler observava os relatórios mais recentes sobre os lançamentos do V-2. As folhas tremiam levemente em sua mão. Coordenadas confirmadas. Impactos bem-sucedidos. Cidades atingidas. Tecnicamente, a arma funcionava perfeitamente. Os foguetes subiam, cruzavam o céu, caíam com precisão, mas algo estava errado. Os relatórios seguintes não falavam de rendição inimiga, não falavam de negociações, não falavam de fraqueza, falavam de avanço aliado, falavam de tanques inimigos atravessando rios, falavam de colunas blindadas surgindo no horizonte, falavam de cidades alemãs caindo uma após a outra. O contraste era impossível de ignorar. Cada foguete lançado para o oeste era acompanhado pela perda de território no leste. Era uma equação brutal. O V-2 destruía prédios. Os aliados destruíam o Reich. Em instalações subterrâneas, engenheiros e técnicos continuavam trabalhando sem parar. O complexo industrial produzia foguetes com eficiência impressionante, considerando as condições. Cada unidade era montada com precisão obsessiva, cada componente verificado repetidamente. Mas até ali a realidade estava mudando. Faltavam materiais, faltava combustível, faltava tempo.
Werner von Braun caminhava pelos corredores frios do complexo, observando as máquinas que ajudara a criar. Ele entendia melhor do que ninguém o que o V2 representava. Era o ápice da engenharia humana. Era o primeiro objeto criado pelo homem capaz de tocar o espaço e retornar. Mas também era algo mais. Era uma arma que havia chegado tarde demais. Ele via os relatórios de produção diminuindo. Via os danos causados pelos bombardeios aliados. Via a infraestrutura desmoronando lentamente sob pressão constante. A Alemanha ainda produzia foguetes, mas já não produzia vitória. Nos locais de lançamento, as equipes continuavam suas rotinas com disciplina mecânica. O foguete era erguido. O combustível era transferido. O sistema era preparado. Ignição, luz, ascensão, desaparecimento, impacto. O ciclo se repetia. Mas agora havia uma sensação diferente. Antes, cada lançamento carregava esperança. Agora carregava apenas hábito. Os foguetes ainda cruzavam o céu com a mesma velocidade impossível. Ainda atingiam seus alvos com precisão devastadora. Ainda causavam medo, mas o medo não estava mudando o resultado da guerra. O inimigo não recuava, não hesitava, não parava. No bunker, novos relatórios chegaram. Não eram sobre foguetes, eram sobre Berlim. O som distante da artilharia podia ser ouvido, mesmo através do concreto espesso. Vibrações sutis percorriam o chão. Cada explosão distante era um lembrete físico da realidade que se aproximava. O V2 era a arma mais avançada já criada, mas não podia parar um tanque, não podia segurar uma cidade, não podia ocupar território. Era uma arma de impacto, não de controle. E a guerra, no fim, sempre foi sobre controle. Hitler continuava exigindo mais lançamentos, mais produção, mais ataques. Ele se agarrava à ideia de que a arma ainda poderia fazer diferença. Mas os números diziam outra coisa. Mesmo no auge da produção, o V2 não era capaz de atingir alvos com frequência suficiente para paralisar o inimigo. O custo de cada foguete era imenso. O impacto estratégico, limitado. Era uma arma impressionante, mas era uma arma isolada. Não havia exércitos suficientes para acompanhar seu poder. Não havia combustível suficiente para sustentar ofensivas. Não havia indústria suficiente para substituir perdas. A Alemanha havia criado o futuro, mas estava perdendo o presente. Nos últimos dias, os lançamentos continuaram. Foguetes ainda subiam ao céu. Ainda cruzavam a fronteira entre o mundo e o vazio. Ainda retornavam como instrumentos de destruição inevitável. Mas agora, cada lançamento parecia mais um gesto de desafio do que uma tentativa real de vitória. Era uma demonstração de capacidade em um momento em que a capacidade já não importava. No bunker, a compreensão finalmente começou a se formar. Não como uma revelação súbita, mas como uma ausência. A ausência de opções, a ausência de reversão, a ausência de esperança real. A arma que deveria salvar o Reich não havia falhado tecnicamente. Ela havia falhado estrategicamente. Ela funcionou exatamente como projetada. E ainda assim, não foi suficiente. Do lado de fora, o som da guerra estava cada vez mais próximo. O Reich, que deveria durar 1000 anos, estava sendo comprimido em um espaço cada vez menor. E em algum lugar, um último foguete foi preparado, erguido lentamente, abastecido com precisão, ignitado com violência. Ele subiu como todos os outros, perfeito, poderoso, imparável. Por alguns minutos, ele deixou o mundo, mas quando retornou, encontrou uma realidade que nem mesmo ele podia mudar, porque o destino da guerra já não estava no céu, estava no chão, e nenhuma arma, não importa o quão avançada, poderia alterar isso.